Ele fala também num tom até um pouco soberbo, tipo, pessoas que não entendem nada de futebol, sabe, usa essa expressão várias vezes, ou seja, só ele entende de futebol, só quem jogou futebol entende de futebol. Bem, entender de futebol é uma coisa, entender de algum tipo de sacanagem é outra história, né? Isso é uma sacanagem com o Cruzeiro, isso é sacanagem com os times que brigavam com o Inter contra o rebaixamento. Isso não é correto. Ele achar que isso é correto, ele fala dos filhos, inclusive, na própria entrevista. Legal, esse aí é o exemplo que ele vai dar para os garotos. Se forem jogar futebol, no Inter, você bate o escanteio lá em cima. É lamentável. Agora, também faz parte de uma situação que tem sido muito comum, que são essas entrevistas, né, que chamam de podcast, mas que não é um podcast, são entrevistas longas feitas em canais do YouTube. Entrevistas de 1h30, 2 horas, em que você está ali conversando, falando, assim, não tem assunto para 2 horas, né? Mas fala durante 2 horas, então o cara acaba falando o que deve e o que não deve. Do ponto de vista do entrevistador, é bem interessante, que ele acaba arrancando revelações. Então, fez bem ali o seu trabalho. Agora, para o entrevistado, é bom ele ficar bem atento para não falar o que não gostaria. Não sei se ele está arrependido ou não do que ele falou, a repercussão foi péssima e, obviamente, não poderia ser diferente. Ninguém é ingênuo, ninguém é bobo a ponto de achar, ninguém deve ser bobo a ponto de achar que o futebol é um ambiente absolutamente ilibado, né? Se a gente vive num país onde acontece tanto tipo de picaretagem, é claro que pode acontecer no futebol, eventualmente, claro, só que você tem que ter provas para poder denunciar. Mas que existe, vai existir sempre, pode sempre estar sujeito a existir, como qualquer segmento. Aí, no caso, não é nem uma armação, coisa parecida, é uma atitude individual de alguém que diz que não queria prejudicar o clube onde se formou, mas ele recebia salário do Cruzeiro, né? Ele jogava pelo Cruzeiro, outras equipes lutavam também contra o rebaixamento. Então, primeiro, tem que ter o compromisso profissional. Então, quando ele fala pessoas que não entendem de futebol, desse futebol que ele se refere aí, realmente, eu prefiro não entender. Deixa ele entendendo lá o futebol dele. E eu não sei se o torcedor do Inter deve estar achando muito divertido. Muitos torcedores do Inter devem estar achando divertido, porque foi uma demonstração de amor ao clube, né? Mas os torcedores do Cruzeiro de outros clubes imaginam que não. E não me parece nada correto isso, evidentemente, né? Enfim, depois de pendurar a chuteira, ele perdeu uma boa oportunidade de ficar calado, porque no meu entendimento, não sei se de vocês, assim, ele fala até quase com orgulho sobre aquilo. Bizarro, bem bizarro, bem bizarro. Qual